gentileza, se vocês quiserem abrir o vídeo de vocês, se não quiserem abrir também, fiquem à vontade. Quem quiser se manifestar, conversar pelo chat a qualquer momento, não fiquem preocupados de me interromper, tá? Fiquem bem à vontade para perguntar, para falar o que for necessário. Só um instantinho. Vamos começar aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. A ideia é que hoje a gente fale um pouquinho, e eu quero que seja mesmo um diálogo, tá? Não pensem nesse encontro aqui como uma aula. Claro que eu separei um material para vocês aqui, mas a ideia é que a gente converse um pouco. Vou falar um pouco sobre teoria dos jogos e resolução de conflitos. Separei para vocês aqui alguns slides, também trechos de alguns filmes para ilustrar os tópicos aqui teóricos que eu vou explorar, tá? Mas eu quero que seja uma conversa, sintam-se muito à vontade. Começando já, então, nessa linha de uma conversa e não de uma aula tradicional, eu queria pedir que vocês se manifestem, ou falando no áudio, ou escrevendo no chat, para que eu pudesse conhecer um pouquinho mais sobre vocês antes até de me apresentar, tá? Só para inicialmente dizer, meu nome é Eduardo Dias, sou professor aqui do IDP, vou fazer uma apresentação mais completa depois, mas antes eu queria saber quem é aluno do IDP, quem é aluno do ensino médio, qual a escola, enfim. Se vocês puderem escrever no chat ou falar. Vamos lá. Quem começa? Silmara, sou do Ministério Público do Trabalho, sou aluna de outra universidade. Bacana, Silmara. Qual universidade? Quem mais? Vamos lá. Ok. Uninove. A Juliana, não sou do IDP nem do ensino médio, estudo no IESB. Excelente, são todos aí, todas e todos bem-vindos, tá? Para que vocês possam conhecer um pouco mais do IDP. Glaciane, trabalho no TJ São Paulo, sou aluno de Direito de São Bernardo. Ótimo. Ainara, legal, Ainara, minha aluna aqui. Boa tarde, professor, estudo no IDP mesmo, pego uma matéria com você, inclusive. Muito bem-vindo também, todos muito bem-vindos. Quem mais quer se manifestar aí? Let's, estudo cinema na FAAP, fantástico, bacana. Quem mais? Giovana, sou a Giovana Helena, me formei no ensino médio em 2020 e trabalho em um cartório de títulos e documentos. Legal, Giovana. Seja bem-vinda. Bárbara Goldman, eu também trabalho no judiciário, não sou do IDP. Legal, Bárbara. Trabalho no judiciário, não sou do IDP. Certo, mas, Bárbara, você já é formada, já tem a graduação? Está querendo conhecer mais o IDP? Oi. Oi. Oi, sou sim, sou formada já. Ah, legal, maravilha. Eu estava vendo que o IDP tem pós-graduação também, né? Foi aí que eu... Fantástico, ótimo, maravilha. Seja bem-vinda também. Mais alguém? Mais alguém quer se apresentar aí no chat ou falar? Não? Vamos lá, então, pessoal? Bom, vejo, então, que a gente tem um público bastante eclético aqui, bastante variado, né? Inicialmente foi aberta essa aula com foco inicial para alunos do ensino médio, mas também aberto para alunos do IDP e para graduados ou pessoas que estão buscando uma pós-graduação no IDP, certo? Então, esse bate-papo nosso, primeiro me apresentar um pouquinho. Meu nome é Eduardo Dias, sou professor do IDP aqui desde 2014. No IDP também fiz o meu mestrado em Direito Constitucional. No início da minha carreira, trabalhei 8 anos no serviço público, no Ministério da Justiça, principalmente, onde tive lá a sorte e a oportunidade de coordenar várias políticas públicas e de, por exemplo, coordenar a Escola Nacional de Mediação, um dos temas que nós vamos abordar aqui hoje, né? Saindo depois do Ministério da Justiça, retornei para a advocacia, onde sempre procurei advogar uma visão diferente, né? Uma visão de solucionar os conflitos de maneira mais célere, evitar a judicialização, utilizar a negociação, mediação e arbitragem. Tá? Esse sempre foi meu foco.
Gosto muito também de tecnologia, então fui cofundador de uma das primeiras legal techs aqui do Brasil, uma startup, que é um centro de negociação e mediação online, dentro dessa temática que hoje nós chamamos de Online Dispute Resolution. E, para além disso, também atuo como mediador, como árbitro, já conduzi procedimentos de mediação na área de, por exemplo, societário, conflitos familiares, recuperação judicial, até questões ali que envolviam a discussão sobre erro médico e vários tipos de conflito diferentes. Tá? Só para falar um pouquinho sobre mim, hoje em dia trabalho numa grande empresa, que é a Coca-Cola, né? E o meu principal trabalho é defender e representar os interesses dessa empresa aqui no Brasil, especialmente junto ao Legislativo e Executivo. Então, meu dia a dia também é usar muito técnicas e fundamentos de negociação. Tá? Só para me apresentar rapidamente. Vamos lá, então, feitas essas apresentações, mais uma vez reforço que eu quero que vocês fiquem à vontade para a gente conversar, para vocês exporem também os seus pontos de vista, trazerem alguma reflexão e também, claro, alguma dúvida. Certo? Vamos lá? Eu preciso só, Larissa, por gentileza, que você compartilhe comigo aqui a função de co-anfitrião, para que eu possa compartilhar a tela aqui. Ótimo, muito obrigado. Resolvido. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando bem a minha tela aqui, só para confirmar? Sim, tá dando para ver tranquilo. Ótimo, maravilha. Só para já deixar também com vocês o meu contato, se alguém quiser depois continuar o papo, depois desse nosso encontro, estou escrevendo aqui no chat para vocês o meu e-mail, tá bom? Vamos lá, então. Teoria dos jogos e resolução de conflitos. Como eu já adiantei para vocês, minha formação, sou do direito, né, sou advogado. E quando a gente fala de teoria dos jogos, é um tema muito complexo, né? Envolve matemática, envolve economia, não é um tema fácil de falar, né? Então, não é aqui a minha pretensão hoje esgotar o assunto ou apresentar aqui uma abordagem, uma aula super aprofundada sobre teoria dos jogos. Na verdade, o objetivo é trazer uma abordagem inicial sobre teoria dos jogos, conectando com a temática de resolução de conflitos, tá? Trazendo um pouco de exemplos para vocês, de como acontecem, como é que os conflitos acontecem na prática, quais são hoje os métodos de solução de conflitos, né? Alguns usam a terminologia meios alternativos de solução de conflitos, alguns preferem métodos adequados de tratamento de conflitos. Então, são essas as temáticas que nós vamos explorar hoje. Ok? Vamos lá. Primeiro, conceitos básicos, assim. Tem gente entrando. Quem está entrando na aula ainda, sejam bem-vindos. Estamos começando agora, tá bem? Vamos lá. Teoria dos jogos. Consiste, então, em um dos ramos da matemática aplicada, né, e da economia. O objetivo da teoria dos jogos é, sim, de estudar o conflito, né? E como é que a gente pode... Vou trazer para vocês, ao longo da aula, alguns conceitos do que é conflito, tá? Mas, em relação à teoria dos jogos, o conflito ocorre quando atividades podem ser originadas por uma pessoa, por um grupo de pessoas, por empresas, né? Ou até mesmo por uma nação, né? Ou por nações. Vocês vão ver que a gente vai explorar aqui na teoria dos jogos, inclusive um pouco de história. Vamos falar, por exemplo, sobre teoria dos jogos aplicada durante a Segunda Guerra Mundial, que é bastante interessante. E como é que se conectam esses dois temas, teoria dos jogos e conflito, né? Na teoria dos jogos, o conflito pode ser entendido como uma situação na qual duas pessoas têm que desenvolver estratégias para maximizar os seus ganhos de acordo com algumas regras pré-estabelecidas, tá? Então, quando a gente está falando de teoria dos jogos, a gente pode, por exemplo, já que a gente está falando de temática jogos também, vamos lembrar um pouquinho da nossa infância, nossa adolescência, né? Que tipo de jogos nós normalmente praticamos, né? Futebol, basquete, vôlei, né? São alguns dos jogos aí mais comuns. Vejam que esses jogos, normalmente, são jogos, na verdade, são jogos
que eles estimulam muito a competição, concordam? E sempre um lado querendo ganhar do outro lado. Tá? Enquanto que outros jogos que envolvem a cooperação não são muito comuns. Né? Por exemplo, jogar frisbee, né? Frescobol. Esses jogos não são tão estimulados. Então, vejam que desde quando somos ainda crianças, nós somos estimulados à competição. E é isso que a gente vai precisar analisar com um pouco mais de detalhe aqui dentro da teoria dos jogos. Eu sempre gosto de dar dicas para vocês de livros e filmes, né? Então, vamos começar com a primeira dica, porque daí eu acho que melhor do que falar ou aprofundar muito sobre teoria dos jogos é mostrar um pouco, né? Para que vocês possam entender. Então, primeira indicação, esse filme que é um filme fantástico, chamado O Jogo da Imitação. Não sei se alguém conhece, quiserem se manifestar. Silmara falando, esse filme é magnífico. Let's, nossa, eu amo esse filme. Realmente é um filme espetacular, ambientado ali na Segunda Guerra Mundial, né? André perguntando, receberemos slides? Vou compartilhar sim, viu, André? Vou compartilhar com a organização do IDP e aí eu acho que eles enviam para vocês, né? Ok? Então, esse filme, ele retrata ali as dificuldades, os dilemas que os aliados viveram durante a Segunda Guerra Mundial, né? E mostra um pouco dessa dinâmica da teoria dos jogos, em que, basicamente, um dos lados, como a gente está falando aqui, de um lado, então, né, a Alemanha, os nazistas, do outro lado ali, nós temos os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e outros países, e havia uma discussão muito grande dos dois lados sobre estratégia. Qual vai ser o próximo passo? Do lado da Alemanha, deve invadir um novo país? Do lado dos aliados, em que momento que a gente vai abordar? Qual é a frente de batalha que a gente vai priorizar? Né? Batalha pelo ar, batalha pelo mar, batalha em terra. Então, imagine a complexidade se pensar em estratégias durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí o filme vai retratar um grande desafio, e aqui vocês estão vendo aqui o ator que representa o matemático Alan Turing, uma mente brilhante, né? E qual foi a tentativa da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial? Os alemães se comunicavam, claro, nos vários frontes de batalha ali, e para evitar que essas comunicações fossem interceptadas, eles usavam uma máquina que, claro, decodificava as mensagens que queria se passar de um fronte de batalha para outro, né? De um general lá para a sua tropa que estava ali, seja em terra ou também da Força Aérea Alemã. Então, havia essa comunicação. Claro que essa comunicação também ocorria do outro lado, do lado dos aliados. E qual era a grande dificuldade? Porque os alemães eles tinham ali uma maneira de se comunicar utilizando-se de uma máquina, que no filme é retratada como Enigma. Então, havia essa máquina chamada Enigma, que era uma máquina que fazia esse envio e recebimento de comunicações de maneira decodificada. A Alemanha fazia exatamente para não ter os seus segredos revelados, para que os aliados não soubessem qual seria o próximo passo nessa Segunda Guerra Mundial. E então, finalmente, os aliados conseguem, em um desses momentos de batalha ali, finalmente recuperar ou ter em mãos uma máquina dessas, Enigma alemã. Tudo bem, só que eles tinham a máquina, só que eles não sabiam como decodificar essas mensagens. E aí a Inglaterra reuniu um grupo brilhante de matemáticos, que a gente tem aqui simbolizado aqui pelo Alan Turing, para tentar decodificar. Imaginem a vantagem competitiva de conseguir decodificar essas mensagens trocadas entre os alemães. Saber qual seria o próximo passo da Alemanha. Modificar a estratégia dos aliados sabendo qual seria o próximo passo ali dos alemães. No final das contas, a teoria dos jogos é isso, né? O movimento, então, de um dos participantes do jogo depende muito da expectativa que esse participante tem sobre o próximo movimento da pessoa que está do outro lado, e vice-versa. Né? Então, de maneira geral, esse é o enredo do filme, e eu quero mostrar para vocês aqui um trecho desse filme, exatamente o momento em que, finalmente, o Alan Turing e a sua equipe conseguem decodificar essas mensagens da máquina. E com isso eles começam também ali a lidar com uma responsabilidade muito grande. E agora? Eu consigo decodificar. Acabei de receber uma mensagem aqui dos alemães. Consegui interceptar e decodificar.
O que eu vou fazer com essa informação? Como eu vou lidar estrategicamente com essa mensagem? E os dilemas que vão surgir a partir daí. Extremamente interessante. Vou pedir para vocês, então, atenção. Vou depois deixar também aqui nos slides o link, tá, para o filme. Vou pedir um instante só para interromper o compartilhamento aqui, para colocar para vocês o ponto exato. Só para já antecipar, nós teremos aí cerca de 6 minutos de filme, depois a gente volta para a aula. Ok? Então, só um instantinho que eu vou compartilhar com vocês. Por favor, confirme se vocês estão enxergando aqui a minha tela. Alguém pode mandar uma mensagem no chat. Bacana, a Giovana avisou, ótimo. Se por acaso tiver algum problema, alguma dificuldade com o áudio ou com a reprodução, vocês me avisem, por favor. E aí, pessoal, quem já tinha assistido o filme se lembrou, né? Alguns comentando aqui no chat, Mulher Moderna, na verdade já assistiu o filme. Alguns entraram depois, então quem entrou depois, fiz uma explicação bem inicial aqui sobre teoria dos jogos e fiz questão de colocar esse filme porque retrata exatamente a utilização dessa teoria dos jogos durante a Segunda Guerra Mundial. Alguém tem algum comentário? Todo mundo entendeu a cena? Vejam que impactante, né? Então, depois de meses, de muitos meses de estudo, finalmente conseguiram decodificar essa máquina alemã, conseguiram uma informação privilegiada, que seria ali uma abordagem, um ataque alemão, poderiam interromper, né? Mas eles precisavam pensar a longo prazo. Imagine se eles começam a interceptar todas as mensagens alemãs e começam, então, a interceder em todo momento. Rapidamente, os alemães saberiam que o código foi quebrado. E aí eles perderiam completamente esse trunfo que eles tinham na mão. Então, por isso que eles tinham que pensar qual seria o momento preciso, o momento estratégico mais adequado para se valer dessas informações privilegiadas que eles estavam tendo acesso a partir do momento que quebraram o código do Enigma. Vejam que, inclusive, dilemas éticos ali, né? Um dos matemáticos ali tinha um irmão que estava ali num comboio, num navio, que seria atingido pelos alemães. E ele, claro, o primeiro movimento dele é de interceder, de tomar uma providência. Né? Então, vejam como é delicado se pensar em estratégia, né? Alguém tem algum comentário, pessoal? Não? Podemos seguir? Vamos seguir, então. Só antes de seguir, eu queria aqui compartilhar com vocês também, quem quiser se aprofundar mais, para não esquecer no final da aula, se aprofundar mais sobre os meios de solução de conflitos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse livro se chama Manual de Mediação Judicial do CNJ, vocês podem obter ele pelo Google, de maneira gratuita, Manual de Mediação Judicial, espaço C de casa, N de navio, J de Conselho Nacional de Justiça. Tá ok? Quem quiser depois ler sobre fundamentos, técnicas de negociação, esse é o livro, um dos livros mais vendidos no mundo. É o livro mais famoso sobre negociação, Como Chegar ao Sim, professor William Ury. Tá? E quem quiser entender também, aprofundar um pouco mais sobre arbitragem, esse livro, Curso de Arbitragem, aqui, do professor Carralho, é um livro bastante didático. Tá? Quem quiser mais dicas depois, eu vou passar para vocês, posso passar por vocês por e-mail. Ok? A Silmara pedindo novamente, vamos lá. Pedindo para escrever. Manual de Mediação Judicial, Conselho Nacional de Justiça. Vamos escrever. Entendendo pedidos. Depois, como chegar ao sim? Eu sou William Ury. E, por último, curso de arbitragem. Ok? Se eles quiserem mais dicas de leitura, filme, fiquem à vontade para me mandar por e-mail, certo? Só para vocês também se organizarem aí, nós teremos, a partir de agora, começamos 4 horas, iremos aí até mais ou menos 5h10, tá? Estaremos juntos. Vamos em frente, então. Então, vejam, o que envolve a teoria dos jogos, a gente vai falar um pouco mais adiante, tá?
mas envolve analisar o ambiente competitivo, também antecipar as ações e reações dos competidores. Alguém aqui joga xadrez? Eu já assisti o jogo de xadrez. Em vários momentos, os jogadores eles estão pensando, eles estão refletindo, porque eles têm que fazer o seu movimento pensando em qual pode ser o movimento do seu oponente do outro lado. Tá? Pensar em cada movimento. Escolher entre alternativas estratégicas. Pensar qual pode ser a melhor estratégia. Formular estratégias dinâmicas que me permitam mudar, né, o que eu tinha pensado antes, porque essa interação ela é muito dinâmica com o outro lado. Tudo isso está dentro aqui da teoria dos jogos, mas vamos entender um pouquinho mais. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a história, né? Um contexto histórico de teoria dos jogos. Pegando primeiro ali no século XX, o matemático francês Émile Borel, ele observou o pôquer com uma atenção especial em relação ao blefe. Então vejam que, ao mesmo tempo que a gente está falando de matemática, né, de economia, envolve totalmente, está totalmente ligado ao comportamento humano, né? E não sei quem já jogou pôquer, mas no pôquer, né, um jogador também vai basear suas ações no pensamento que ele tem da jogada do seu adversário, que, por sua vez, também se baseia nas suas ideias das possibilidades de jogo do oponente. Tá? Começando lá no século XX. Quem quiser depois se aprofundar, também tem aqui esse livro do John Newman, que é Teoria dos Jogos e Economia, né, de 1944. Então, acho que muitos consideram como o pai da economia moderna, John Newman, né? E, para além dele, também o Adam Smith. Não sei se vocês já ouviram falar do Adam Smith também, como pode ser considerado também como um dos pais do capitalismo, né? O Adam Smith ele tinha muito essa noção de que a melhor estratégia sempre é competir. Já a gente vai falar mais sobre isso, né? Aquele velho dilema entre competir e cooperar. Então, Adam Smith ele sempre defendeu a competição. Essas ideias que depois ele, claro, trouxe dentro de uma teoria econômica, elas estão totalmente associadas ao livro, à teoria, né, a origem das espécies, do Charles Darwin. O que o Charles Darwin entendia? Né? A questão da evolução das espécies, né? Aquelas espécies que têm mais vantagens, têm mais características ali predatórias, que são mais fortes, elas vão prevalecer sobre as outras espécies. Né? E aí o Adam Smith ele traz isso para a economia. Ele entendia que aquelas empresas, aquelas pessoas que detinham mais poder econômico, mais recursos, que eram mais rápidas, que eram mais dinâmicas, elas iriam certamente prevalecer em relação aos demais. Tá? Então, isso durante muitos anos prevaleceu no mundo inteiro essa visão de competição a todo custo. E essa competição significa, claro, não apenas ser o melhor, mas derrotar o seu oponente. Essa é a visão que se tinha aqui dentro da teoria dos jogos. Mas aí nós temos também John Nash. O John Nash ele partia de outro pressuposto. Né? Ele introduziu o elemento cooperação, o elemento cooperativo na teoria dos jogos. No entender dele, poder ir além da competição. Ele mostra que essa ideia de cooperação ela não está totalmente incompatível, totalmente dissociada com o pensamento de ganho individual. Para o Nash, a cooperação traz a noção de que é possível maximizar os ganhos individuais, os meus ganhos, mas também cooperando com outro ou com outros participantes. E não pensem que é uma ideia ingênua, porque não é. Tá? Existem formulando uma teoria, uma fórmula matemática para demonstrar isso. Tem N exemplos para mostrar isso. Eu vou daqui a pouco mostrar 2 exemplos para vocês de como é que isso acontece na prática. Tá? Então, segundo Nash, se todos fizerem o melhor para si e para os outros, todos ganham. Então, ao invés de ser um jogo ganha-perde, que se tinha lá antes, tá? Aqui com a Adam Smith, o Nash propõe uma dinâmica diferente, uma dinâmica de ganha-ganha. Ok? Até aqui, pessoal? Fique à vontade para interromper. E o Nash também criou esse conceito que seria o equilíbrio de Nash. Né? Para Nash é o seguinte, os comportamentos dos participantes em uma dinâmica se estabilizam em resultados nos quais os jogadores não tenham remorso e uma análise posterior do jogo, ou seja, ninguém fica arrependido.
considerando a jogada apresentada pela outra parte. É como se todos saíssem satisfeitos. Ok? Mais um filme. E, é claro, vou exibir aqui mais uma cena de filme, porque por mais que poderíamos ficar falando aqui a tarde inteira sobre teoria dos jogos, acho que nada melhor do que trazer o próprio John Nash para falar sobre a teoria dele. Claro que não ele, John Nash em pessoa, mas representado aqui nas telas do cinema. É um filme também fantástico, uma mente brilhante. E eu vou passar para vocês aqui um trechinho, só um instantinho. Então, novamente, se tiverem alguma dificuldade aí para enxergar minha tela ou algum problema com o áudio, por gentileza, me avisem, tá? Já de antemão, já deixo claro aqui que eu não concordo necessariamente com o contexto dessa cena, tá? Para alguns pode sugerir um viés um pouco mais machista, né? Mas acho que para mim aqui o importante é o seguinte: tentar mostrar essa teoria de uma maneira mais didática possível, ok? Feito esse comentário, vamos lá então. É uma cena então que o John Nash está no bar, né, com outros colegas ali, e de repente ele tem um insight que vai ser então um ponto de partida para essa teoria dele que ficou consagrada depois e que ganhou prêmios, enfim. Ainda não estou pagando cervejas. A gente não está aqui pela cerveja. Ah. Concordam que ela devia se mover em câmera lenta? Acham que ela vai querer festa de casamento? Que tal espadas, pistolas ao amanhecer? Vocês não sabem de nada. Lembre-se da lição de Adam Smith, o pai da economia moderna. Nenhuma competição. A ambição individual é bem comum. Exato. É cada um por si, senhores. E quem sobrar fica com as amigas. Eu não vou querer sobrar. E é fácil levar uma loura até a água. Difícil é fazê-la beber. Não foi o que ele disse. Ok, ninguém olha, ela está olhando, hein? Eu acho que é pro Nash. Não dá para acreditar. Ele pode estar com vontade agora, mas espere só ele abrir a boca. Lembra-se da última vez? Ela vai ficar da história. Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura, nos bloquearemos e nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos pra cama assim. Adam Smith disse que o melhor resultado é quando todos no grupo fazem o que é melhor pra si. Não foi? Foi isso que ele disse. Não foi? Incompleto. Incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido quando todos no grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Nash, ora, se isso não é um plano para ficar com a Lula, então vá para o inferno. Dinâmica dos governos, senhores. Dinâmica dos governos. Adam Smith estava errado. E lá vamos nós. Cuidado. Obrigado. Segundo nossos estudos, o que vai acontecer no Brasil nas próximas Pronto, pessoal, começou a rodar um outro vídeo aqui. Ficou claro para vocês a cena? Então vejo que realmente ele propõe ali uma revisão da teoria de Adam Smith. Adam Smith dizia: vamos competir. Aquele que for o melhor irá ganhar. Sempre teremos, então, um vencedor e um perdedor, né? De maneira bastante sucinta aqui, o John Nash ele traz uma nova visão, uma visão de cooperação, né? O melhor resultado não é aquele em que você derrota o oponente, mas aquele que você ganha e que, de alguma maneira, você coopera e permite também que haja um ganha-ganha. Tá? Já já a gente vai chegar lá para vocês entenderem o que tudo isso tem a ver com resolução de conflitos. Tá, ok? Qualquer dúvida, me interrompam, por gentileza. Vamos dar sequência.
Então, para trazer um outro exemplo aqui, não sei se vocês já ouviram falar do dilema dos prisioneiros. E aí, quero que fiquem à vontade para participar, por gentileza. O que é o dilema do prisioneiro? Uma forma simples de explicar, claro, a teoria dos jogos, para estratégias cooperativas. Esse jogo, dilema dos prisioneiros, não é um jogo de soma zero, né? E existe a possibilidade de ganhos múltiplos. Então, qual que é o desafio que eu tenho aqui para vocês? Se alguém já conhecer, por gentileza, comenta lá no chat. Qual que é o dilema dos prisioneiros? Imagine a seguinte situação. 2 indivíduos suspeitos de um crime que, de fato, cometeram juntos. Tá? No entanto, a polícia não possui a prova necessária para condená-los. E assim, a polícia planeja recomendar uma sentença de 1 ano de prisão a ambos, se eles não aceitarem o acordo. Tá? Então, deixando claro aqui, planeja recomendar a sentença de 1 ano de prisão a ambos, se eles não aceitarem o acordo. Vejam só o detalhe. Ambos os prisioneiros estão em celas separadas, então eles não conseguem se comunicar entre eles. E aí é que surge o dilema. Cada um desses presos pode escolher. Tem a opção de testemunhar contra o outro ou de simplesmente negar o crime e ficar em silêncio. Tá? Então, essas são as 2 possibilidades. O que pode acontecer? Quais são as alternativas? Se ambos testemunharem contra o outro, cada um deles terá uma pena de 2 anos. Certo? Se um testemunhar e o outro não, aquele que testemunhou contra o outro colega, né, será libertado. E o outro, então, receberá a pena máxima de 3 anos. Claro até aqui? Se ambos negarem o crime, pena mínima de 1 ano. Então, claro que, lendo aqui o slide, a partir da minha leitura, vocês já identificaram qual a melhor opção. Né? Quem quiser comentar no chat, pode comentar. Então, repetindo, se ambos testemunharem um contra o outro, cada um terá pena de 2 anos. Se um testemunhar e o outro não, esse que testemunhou estará em liberdade, né? E o outro receberá a pena máxima de 3 anos. Se ambos negarem o crime, se nenhum deles testemunhar, se ficarem em silêncio, pena mínima de 1 ano. Tá? Então, o que fazer, né, nesse contexto? Né? Vejam que não tem assim, uma resposta certa. Né? Imaginem a pressão psicológica em cada um deles, né? O que eles devem estar refletindo, já que eles não conseguem, não tem como se comunicar com o outro. Imaginem o dilema efetivo que acontece. Né? Mas se os 2 forem absolutamente racionais, a solução mais eficiente seria a cooperação entre ambos, rejeitando qualquer acordo com a polícia e recebendo, então, portanto, a pena de apenas 1 ano de prisão. Correto? Compreendido? Tem que também deixar claro que não há garantias de que o outro lado irá cooperar. E aí que entram as dúvidas, esse jogo psicológico também. Além disso, é um jogo de rodada única. Não um jogo de baralho que a gente tem várias rodadas, ou um jogo esportivo de várias rodadas, né? Ou uma guerra que tem várias batalhas, nada disso. É um momento estratégico ali decisivo, nesse caso do dilema do prisioneiro. Né? Vai ter que decidir se ele vai cooperar com a polícia, né? Se ele vai testemunhar contra o outro, ou se ele vai cooperar com o seu colega que foi preso. Né? E quando a gente tem uma dinâmica parecida com essa aqui, que é de uma única rodada, infelizmente, a solução mais frequente das pessoas é não cooperar. Isso é o mais comum. É isso que a gente vê com mais frequência, né? Ok? Vamos em frente. Dando sequência, né? Mas vamos deixar um pouquinho esse exemplo dos prisioneiros de lado. Mas e quando nós podemos racionalizar e nos comunicar com a outra pessoa diante de um conflito? Muda completamente o contexto, né? Ao invés de simplesmente tomar uma decisão, você pode se comunicar, pode usar a comunicação, pode falar, pode olhar para outra pessoa, entender a linguagem corporal dela, pode prestar atenção no que ela está dizendo, pode tentar racionalizar, ao invés de agir de maneira impulsiva. São várias as opções alternativas que nós temos, né? Mas sempre, quando a gente está diante de um conflito, eu já vou trazer também o conceito do que é conflito, já a gente vai falar sobre isso.
É sempre um dilema quando a gente está participando de um jogo, quando a gente está diante de um conflito, quando a gente está negociando um contrato, já que estou falando aqui no âmbito do direito, né? Ou se a gente está representando um cliente, do outro lado tem outro cliente, né, nesse papel de advogado. É sempre esse dilema, competir ou cooperar, né? Agora, com base na teoria dos jogos, pode-se afirmar que nas dinâmicas conflituosas de relação continuada, o que é relação continuada? Quando a gente tem uma relação mais próxima com aquela pessoa, uma relação familiar, por exemplo, marido, esposa, ou ex-marido e ex-esposa que tem filhos, de alguma maneira essa relação vai continuar. Um conflito societário, dois sócios que estão brigando ali pelo controle da empresa, ou porque um quer sair da empresa, quer vender essas cotas e o outro não aceita pagar aquele valor. Esse é o exemplo clássico de relação continuada. Então, quando se tem relação continuada, né, a teoria dos jogos, ela, segundo o que a gente viu também aqui com o John Nash, a gente pode entender que nesse tipo de dinâmica as partes têm a ganhar com soluções mais cooperativas, quando elas estão dialogando, quando elas estão cooperando, ao invés de competir. Tá? Vejam também que as partes elas tendem a cooperar não porque são boazinhas ou porque têm alguma razão altruísta, né? Elas querem também maximizar os seus ganhos individuais. Porque, afinal de contas, se é uma relação continuada, será que vale a pena eu competir totalmente? Se eu represento uma grande empresa, do outro lado tem uma pessoa que representa também uma grande empresa, já tem uma relação comercial há 10 anos. Será que faz sentido eu ir para essa negociação e pensar só de maneira competitiva, fazer com que o outro lado se sinta derrotado, sendo daqui a um mês eu vou ter uma outra reunião com ele, vou ter que discutir e negociar um novo contrato? Como é que ele vai se sentir se ele sair dessa primeira negociação derrotado? Será que ele não vai se sentir incentivado a agir por vingança? Me derrotar também na próxima negociação que a gente vai, que nós vamos fazer juntos? Esses são alguns pontos aí para reflexão, certo? Considerando o limitadíssimo tempo que nós temos aqui, era essa visão geral que eu queria dar sobre a teoria dos jogos, e a gente já vai começar a conectar a teoria dos jogos com resolução de conflitos, tá? Mas antes de falar um pouquinho sobre o conflito, queria que vocês participassem via chat ou falando, respondendo a essa pergunta aqui. O conflito é positivo ou o conflito é negativo? Como é que vocês visualizam isso? Vamos lá. Alguém? Eu acho que depende. Se for um conflito de interesses, se pode ser bom para um lado e ruim para o outro, pode a gente olhar uma questão negativa, se estamos olhando o conflito por fora. Mas se o conflito é para chegar numa questão que seja boa para os dois lados, ele é positivo. Eu estou levando como um conflito, como uma discussão, um jogo ali de dois lados. Bacana. Quem falou? Qual é o seu nome? Giovana. Obrigado, Giovana. Obrigado pela sua participação. Mais alguém? Eu vejo aqui a Juliana dizendo o seguinte, olha, depende do resultado do conflito. Pode ser tanto positivo quanto pode ser negativo. Acho que o foco deve estar na resolução. Bastante sábia essa resposta aí da Juliana. Vamos entender um pouquinho melhor isso, né? Primeiro, o que é conflito? Vou trazer aqui o professor André Goma, que inclusive é o autor do livro aqui que eu recomendei para vocês, professor do UNB, bastante conhecido aqui no Brasil, uma das referências nessa área de resolução de conflitos. Ele diz o seguinte: o conflito pode ser definido como um processo ou estado em que duas ou mais pessoas divergem em razão das metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como mutuamente incompatíveis. Vejam que destaca essa parte final. Percebidos como mutuamente incompatíveis. Muitas vezes as pessoas têm essa percepção. Elas acham que um acordo, que o diálogo é impossível, porque eles entendem como incompatíveis esses interesses. Às vezes as pessoas estão tão focadas naquilo que elas querem, que nós chamamos de posição, que elas deixam de perguntar para o outro por que aquela pessoa quer algo. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um conflito familiar. Tá? Marido e mulher se separando, tinham um filho, uma sessão de mediação. Tá?
E eles já tinham discutido várias questões patrimoniais e tal, só que não concordavam em relação à guarda do filho. Na época ainda nem se tinha guarda compartilhada. Então, a mãe virava e dizia o seguinte: eu quero ter a guarda da minha filha. E o pai virava e dizia o seguinte: eu quero ter a guarda da minha filha. Essas são as posições manifestadas por ambas as partes. E como é que você faz uma situação dessa que não existe nem guarda compartilhada ainda, né? Lá na Bíblia tem um exemplo clássico, não vai dar tempo de contar hoje, mas do rei Salomão, que tinha um pouco a ver com essa dinâmica aqui. Mas vamos lá, o que fazer nesse contexto? E aí, durante a mediação, tem alguns momentos que se faz uma sessão privada, lá nos Estados Unidos se chama caucus, né? Que você conversa separadamente com cada uma das partes. E a pergunta da mediadora para o pai, já que ele não estava ali de frente da sua ex-esposa, foi uma pergunta que pode parecer óbvia. Ele perguntou o seguinte: por que é tão importante ter a guarda da sua filha? Parece uma pergunta óbvia para um pai, não parece? Mas essa pergunta foi uma pergunta aberta. O que significa uma pergunta aberta? É uma pergunta que não cabe um sim ou não como resposta. Necessariamente a pessoa vai ter que discorrer sobre aquilo. E esse pai parou alguns instantes, refletiu, falou: olha, já que minha esposa não está aqui nesse momento, eu vou ser franco com você. Na verdade, eu nem posso ter a guarda da minha filha, porque eu trabalho muito, eu viajo muito, né? Mas eu estou dizendo que eu quero ter a guarda, de certa maneira, em retaliação ao que a minha esposa tem feito. Desde que a gente se separou, eu não consigo encontrar a minha filha, não consigo ver a minha filha, tenho dificuldade de falar com ela por telefone. O que eu quero realmente, e aí vem o interesse que vem à tona, o que eu quero realmente é poder buscar minha filha uma vez por semana na escola e estar com a minha filha ou no sábado ou no domingo. Tá? Então, deu para entender, pessoal, essa diferença entre posição e interesse? Vejam que muitas vezes as pessoas têm essa percepção de que os interesses eles são mutuamente incompatíveis, porque não perguntaram, porque não cuidaram de ouvir o que o outro lado está falando. Certo? Vamos seguir mais um pouquinho. Respondendo a pergunta que eu fiz antes: o conflito é negativo ou é positivo? Eu trago o Morton Deutsch. O Morton Deutsch ele diz claramente o seguinte: o conflito é algo natural, ele não é positivo e nem é negativo. Por que acontece o conflito, né? Vamos entender. As pessoas têm diferentes formações, né? Um é médico, o outro é advogado, né? Um é engenheiro, o outro é jornalista, tem formações diferentes, tem culturas diferentes. Imagina uma negociação entre um alemão e um brasileiro, entre um japonês e um indiano. São culturas completamente diferentes, né? Crenças diferentes, valores diferentes, interesses distintos. E por isso acontece o conflito. O conflito é anatural e sempre acontecerão, sempre ocorrerão conflitos. A diferença, como já bem respondido pela colega que participou ali pelo chat, se dá na forma de resolver o conflito, que pode ser de uma maneira construtiva ou de uma maneira destrutiva, tá? E isso tem tudo a ver com a teoria dos jogos, tem tudo a ver com resolução de conflitos. Como é que normalmente o operador do direito tradicional resolve conflito? Ingressa com uma ação judicial, né? Só que ao fazer isso, ele está abrindo mão do seu poder, né? Ele está depositando tudo nas mãos do juiz, sendo que nós sabemos que existe falta de uniformidade das decisões judiciais. Claro que em determinadas situações é necessário judicializar questões, por exemplo, que envolvem direito previdenciário, né? Mas será que existem outras maneiras de solucionar um conflito? Utilizando, ao invés da competição, como se vê no processo judicial, que é um método de solução de conflitos adversarial. Por que adversarial? Porque sempre vai haver um perdedor e um vencedor. Existem outras maneiras de se resolver os conflitos de forma cooperativa. E aí, até para colocar um pouquinho mais para vocês, diferença entre o processo construtivo de resolução de conflitos e o processo destrutivo. No processo destrutivo de resolução de conflitos, é esse que nós somos mais habituados a presenciar, a ouvir. Processo judicial, uma discussão mais acirrada ali entre um sócio e o outro, uma discussão entre marido e mulher. Quais são os comportamentos mais comuns num processo destrutivo de resolução de conflitos? Julgar o outro lado, atribuir culpa, você está errado,
recordar fatos. Então, aquele dia você disse isso e você não cumpriu. Sempre julgar o comportamento. Quando a gente fala de um processo construtivo de resolução de conflitos, que daqui a pouquinho nós vamos falar quais são os métodos que podem ser considerados dentro dessa lógica de processo construtivo de resolução de conflitos. Quando a gente fala de processo construtivo, a gente sai da lógica de identificar quem é o culpado. Isso já aconteceu, é fato. Já aconteceu o problema. Ao invés de julgar o outro, ao invés de atribuir culpa, vamos tentar compreender um ao outro, compreender o comportamento um do outro. Ao invés de olhar para o passado, vamos tentar pensar de maneira prospectiva. Esse problema já aconteceu, como é que a gente pode lidar com isso daqui em diante? Como que a gente pode, num primeiro momento, resolver isso e trabalhar de maneira criativa para evitar que novamente aconteçam conflitos. Ok? Caminhando um pouquinho mais. Contexto do mundo atual. Né? Como eu falei para vocês, originalmente, a encomenda que eu recebi foi uma palestra para alunos do ensino médio, mas que ela é aberta, como vários de vocês são de outras universidades, alguns já são formados, alguns são do IDP. Né? Mas eu gosto sempre de falar um pouco do contexto do mundo atual, quando a gente está falando de resolução de conflitos. Porque se a gente pegar, eu, por exemplo, nasci na década de 80, tenho 39 anos, né? Um mundo completamente diferente. Não tinha acesso a tanta informação. Quando era criança, eu estudava lendo uma enciclopédia. Né? Fiquei, alguns anos depois, maravilhado quando, pela primeira vez, tinha um aparelho em cima da mesa lá de casa e chegou um fax. Então, para mim, eu não conseguia entender como aquilo funcionava. Né? Um pedaço de papel que saiu do outro lado do mundo e, de repente, está saindo aqui nessa máquina. Aquilo parecia espetacular. Né? Só que, atualmente, nós temos milhares e milhões de interações diárias. Eu posso fazer agora, em 2 minutos, uma encomenda de um produto da China. As pessoas se relacionam de maneira muito diferente. Há décadas atrás, uma discussão, por exemplo, entre uma fusão entre 2 empresas ou uma aquisição entre 2 empresas poderia demorar anos. Eles tinham que se deslocar de um país para o outro. Antigamente se deslocavam de navio, demoravam meses. Hoje em dia as pessoas podem se comunicar de qualquer lugar do mundo em tempo real, como nós estamos fazendo aqui. As pessoas hoje em dia podem namorar online, podem se casar online. E o que isso tem a ver com resolução de conflitos? Tem a ver que esse volume cada vez maior de interações, de transações comerciais, resulta, obviamente, num crescimento também exponencial de conflitos. E aí, será que o nosso judiciário ele está preparado para entregar respostas para a sociedade, para o mundo dos negócios, na mesma velocidade que o mundo de negócios, que o mundo contemporâneo exige? Respeito qualquer opinião, mas a minha opinião é que não está preparado no momento. As decisões demoram meses, decisões judiciais demoram meses, demoram anos. Né? E por isso, que é uma tendência no mundo hoje a adoção dos métodos adequados de tratamento de conflitos ou meios alternativos de solução de conflitos que muitos recorrem. Né? Por exemplo, hoje já é comum, e foi impulsionado ainda mais, agora durante a pandemia, as chamadas Online Dispute Resolution, as plataformas online de resolução de conflitos. Eu já tive a oportunidade de mediar alguns casos online, com uma das partes em São Paulo, a outra em Salvador, e eu estando aqui em Brasília, fazendo reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui. Existem plataformas hoje que usam algoritmos para tentar aproximar partes que estão ali com conflito, especialmente quando a gente fala de relação do consumidor, com possibilidade de lances fechados, em que uma parte faz proposta sem que a outra veja, mas previamente os dois preencheram um formulário, dizendo qual seria o valor aceitável, qual seria a sua meta. Né? E aí, quando esses valores se aproximam, a plataforma automaticamente gera um acordo. Existem já na Europa países testando a resolução de conflitos com o uso de algoritmos e inteligência artificial. Casos que envolvem apenas questões pecuniárias sendo decididos por inteligência artificial. Então, vale refletir, né? Onde nós estamos e para onde nós iremos. E como é importante passar a se utilizar
de tecnologia e de métodos adequados de solução de conflitos. Professor, então você está defendendo que se feche as portas do judiciário e a gente resolva tudo por negociação e mediação? Absolutamente não. Não existe um método de solução de conflitos melhor do que o outro. Existe um método de solução de conflitos mais adequado para cada tipo de conflito. Quando se fala de um conflito entre um casal, relação continuada, mediação é interessante. Vem um terceiro, uma terceira pessoa, que foi treinado para atuar como mediador, que vai facilitar a comunicação entre as partes, vai aplicar técnicas, vai fazer perguntas que vão induzir as partes a uma reflexão. E a vontade daquelas partes é que vai ser respeitada. Em outras situações, teremos, por exemplo, um conflito entre a Petrobras e uma outra empresa mundial, uma empresa que fornece sondas para perfuração em águas profundas, por exemplo. Estão discutindo ali, tem uma interpretação diferente entre eles em relação a uma cláusula do contrato. É eminentemente uma discussão jurídica. Mas essa empresa está em atraso para a entrega dessas sondas de perfuração em águas profundas ali, no solo, após águas profundas, né? Chamado pré-sal. Cada dia que passa esse conflito, prejuízos bilionários ou milhares de dólares, né, para cada uma das empresas. Se é uma questão jurídica, por que não tentar tratar isso na arbitragem, que vai sim discutir o direito, mas é muito mais sério do que um processo judicial, só para trazer aqui alguns exemplos para vocês. Ok? Solução de conflitos. Quais são os métodos de tratamento de conflitos? A conciliação, a mediação e a negociação são métodos autocompositivos. O que significa isso? São métodos em que as próprias partes é que vão decidir o resultado daquele conflito. Fazer um acordo, não fazer um acordo. A vontade das partes é que prevalece. Por isso são métodos autocompositivos. A conciliação é chamado método autocompositivo breve, em que as partes ali vão conversar com o auxílio de um conciliador. Muito utilizado aqui no Brasil a conciliação para casos, por exemplo, entre empresas e consumidores. Veja que basicamente tem uma discussão ali pecuniária, alguém deve a alguém cabe uma indenização ou não, eles vão discutir esses interesses no âmbito de uma conciliação. Quando a gente vai para a mediação, também um método autocompositivo, aí se tem o mediador. A mediação é recomendada para esses conflitos de relação continuada. Conflitos societários, conflitos familiares, quando se tem ali uma expectativa ou já se tem uma relação continuada entre as partes. Vejam que tanto o mediador como o conciliador não têm o poder de decidir o resultado daquele procedimento. Não pode dizer quem está com a razão. Eles facilitam a comunicação entre as partes, utilizam técnicas e fazem perguntas que induzem as partes à reflexão. Tá? E a negociação é outro método também autocompositivo. A negociação é o mais conhecido por todos, né? Não se tem ali essa figura do terceiro imparcial, é uma comunicação bilateral direta entre pessoas que têm conflitos ali e têm interesses convergentes e divergentes. É o diálogo direto entre as partes que estão no conflito, ou mesmo por meio de seus agentes, por meio de seus advogados, por exemplo. É um método, claro, mais barato, com menor custo, mais simplificado. Ok? E, por fim, aqui a arbitragem. Diferente da conciliação, mediação e negociação. Conciliação, mediação e negociação são métodos autocompositivos, são métodos em que prevalece a cooperação. Já na arbitragem, é um método heterocompositivo. Por que é heterocompositivo? Porque um terceiro, que não tem relação com essas partes ali, vai dar a decisão. E é um método também adversarial, porque haverá um ganhador e haverá também um perdedor. Tá? Quais são os outros métodos adversariais? Processo judicial, um método adversarial. Uma decisão administrativa, muitas vezes o cidadão vai lá e pleiteia junto ao poder público, por exemplo, a utilização do espaço para um show, e aí a administração pública pode simplesmente negar, sempre motivando, né? Mas vejam que são métodos heterocompositivos, não são as partes ali que vão decidir a solução para aquele conflito. Ok? De maneira bastante resumida, vamos mostrar para vocês também aqui um pouquinho sobre essas diferenças, para deixar um pouco mais claro. Quando a gente está falando de métodos autocompositivos, como negociação, a mediação e conciliação, é uma tomada de decisão
particular pelas próprias partes envolvidas no conflito. Elas é que vão dizer se querem fazer um acordo, propor, apresentar proposta uma para outra, vão decidir. E o importante aqui é o seguinte, o foco aqui é a discussão de interesses. É compreender, primeiro, claro, né? Entender bem, internalizar o que eu quero, quais são os meus interesses, ouvir o outro lado, compreender quais são os interesses do outro lado, para daí sim se tentar a solução do conflito com a vontade das partes. Quando eu falo isso para vocês, pode parecer assim, para quem não está tão familiarizado com o tema, que é algo muito distante aqui no Brasil, que isso não acontece no mundo. Vou dar um dado objetivo para vocês. Nos Estados Unidos, a cultura é sempre de dialogar, de resolver os conflitos antes de entrar com uma ação judicial. Isso já está dentro da cultura deles. Mesmo quando existe uma ação judicial, em 95% dos casos, ocorre um acordo antes da sentença final. 95%. E por quê? Será que os norte-americanos são mais evoluídos? Será que eles são brilhantes? Sem querer desmerecer. Não só por isso, porque tempo é dinheiro. Sai muito caro judicializar. Há muito desgaste emocional, perda de tempo. Então vejam que a gente, em um mundo cada vez mais conectado, é um pouco clichê falar isso, né? Mas tudo isso que vem lá dos Estados Unidos, da Europa, de outros países como o Japão, está sendo internalizado gradualmente aqui no Brasil. Hoje, os escritórios de advocacia, eles não, por exemplo, os bancos não remuneram mais os escritórios de advocacia que os representam como antigamente. Antes, cada escritório de advocacia recebia ali um número X de processo e o advogado cuidava daquele processo judicial como se fosse um filho. Vou manter aqui esse processo comigo, porque mensalmente eu recebo um valor X por processo. Hoje, as instituições financeiras remuneram de maneira diferente. Cobra dos escritórios que eles façam um acordo. Recebem honorários mais altos quando eles conseguem fazer acordo. E aqueles que não conseguem fazer acordo, os escritórios são descredenciados. Porque, mais do que nunca, a análise econômica do direito, os bancos fazem isso muito bem. É muito mais econômico. Preserva a imagem do banco, fazer um acordo. Tá? Então, dentro aqui da autocomposição, o foco é a discussão de interesse. Quando a gente vai para a heterocomposição, o foco é na discussão dos fatos e do direito. Aí vocês já ouviram falar muito, né? Processo judicial, relata o que aconteceu, traz o direito, menciona uma lei, menciona um decreto, menciona a jurisprudência. E esses métodos heterocompositivos são a decisão administrativa, a arbitragem ou decisão judicial. Lembrando que a arbitragem é eminentemente privada, não acontece no judiciário. Tá? E, por último, o extremo, é aquela autotutela, quando eu resolvo pelas minhas próprias mãos, seja por meio da violência ou não. Pelo poder, por exemplo, o chefe e o seu subordinado estão discutindo alguma questão, até que o chefe vira e fala, não, está decidido, vai ser assim. Alguns já se utilizam da violência. Vejam que aqui embaixo tem uma setinha dizendo o seguinte, quanto mais se vai para esse lado aqui, no sentido aqui da heterocomposição, da autotutela, maior é a probabilidade de um resultado distributivo. O que é um resultado distributivo? Alguém vai ganhar e alguém vai perder. E vejam que aí tem uma conexão total com o nosso início da aula, que diz respeito à teoria dos jogos. Ok? Pessoal, para hoje, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, com curto prazo de tempo. Tinha, inclusive, hoje um compromisso e adiei para nós estarmos aqui hoje, justifiquei para o IDP que não poderia ficar 2 horas aqui com vocês, mas sim 1 hora, e logo em seguida tem um compromisso. Peço que vocês fiquem à vontade agora para falar, para mandar mensagem no chat, dar um feedback, se foi interessante, se vocês compreenderam o que foi dito, se tem dúvidas, e aí se tem dúvidas, eu vou pedir, por gentileza, para vocês, não deixem de me mandar e-mail. Eu já deixei o meu e-mail aqui para vocês, tá? Aqui em cima no chat, eduardo.machado@idp.edu.br. Estou até total disposição de vocês para a gente continuar esse diálogo. Independente se vocês já são alunos do IDP ou não, foi um prazer estar com vocês aqui. Se algum de vocês tinha dúvida,
sobre a importância, a relevância de estar no IDP, de fazer um curso de graduação, de pós-graduação. Espero que tenha incentivado vocês, que vocês tenham se sentido inspirados, e posso, sem nenhuma falsa modéstia, dizer para vocês que esse que aqui vos fala é um professor que tem muita paixão pelo que faz, mas eu posso garantir para vocês que o IDP tem professores muito melhores do que eu, e se vocês tiverem a opção, a oportunidade de estudar aqui no IDP, realmente vale a pena, porque os melhores professores brilhantes, estão aqui na casa, tá bom? Vejo aqui a Mulher Moderna dizendo obrigado, foi claro, a Bárbara também agradecendo, elogiando, o Rafael também dizendo que foi ótimo, a Andréia, Larissa também, dizendo muito interessante, procurando as soluções ganha-ganha, muito obrigado. Fantástico, eu agradeço muito a presença de vocês, os comentários também. É uma pena que eu tenho esse outro compromisso que eu só consegui adiar e não cancelar, por isso a gente vai poder passar mais tempo, mas esse é só o início de uma conversa que a gente pode continuar também por e-mail, tá bom? Então fica o meu agradecimento para vocês aqui, obrigado pela oportunidade, foi um prazer conversar com vocês e até a próxima, que eu espero que seja em breve, tá bom? Forte abraço para todos.